Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, viu? Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos continuando aprendendo assim juntos a cada dia, não é a cada aula. Hoje nós vamos dar continuidade à aula passada. Eu pedi a vocês que vocês estudassem a tabela periódica, porque nessa semana nós iríamos usar. E nós vamos usar e muito hoje. Nós vamos entender o que é a tabela periódica, como ela serve, como ela é organizada, como estudar, como consultar, como retirar dela informações, certo? Eu trouxe para vocês aqui, ó, temos aqui algumas imagens, aqui alguns objetos. Observem aqui, ó, esses objetos aqui, ó. Vendo? Nós temos aqui uma mesa, gravata, carro. Vendo? Temos um mapa aqui. Enfim, temos todos esses objetos aqui. Analisem esses objetos. O que tem eles em comum? O que tem eles? Quais são as semelhanças? E lembra que eu falei para vocês, né? Que tudo o que nós vemos, sentimos, é composto por massa, né? Porque massa tem essa função, né? De ocupar lugar no espaço. Então, massa é tudo aquilo que, né, tem massa, ocupa lugar no espaço. A gente pode pegar, então, matéria, né? Tudo isso é composto por matéria. Tem massa e ocupa lugar no espaço. Massa, né, é o volume, o espaço, né, que esse objeto ele ocupa, entendeu? Peso. Então, isso vem ser massa. Então, matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, é isso que todos esses objetos têm em comum. Todos eles são matéria, né? Todos eles ocupam lugar no espaço, né? Todos eles são formados de elementos. Eles são formados de átomos. Nós vimos na aula passada o que são átomos. Nós vimos que átomo é a menor porção de matéria. Então, quando eu pego uma matéria e eu começo a dividi-la em porções cada vez menores, vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais dividir. Então, quando chegar nessa porção que eu não consigo mais dividir, então eu vou chamá-la de átomo. Então, átomo, né, a menor porção da matéria, é indivisível. E aí nós vimos que com o tempo foi surgindo várias teorias, né, para tentar explicar aí a estrutura desse átomo. E hoje nós sabemos que o átomo, né, menor partícula da matéria, é composta por três outras partículas que nós vimos que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons com carga positiva, os elétrons com carga negativa e os nêutrons que são sem carga. E nós vimos que os prótons e os nêutrons ficam dentro do núcleo desse átomo e que os elétrons eles vão ficar ao redor girando ali, ó, na eletrosfera, em forma helicoidal ali, né? Semelhante ali os planetas que ficam girando em torno do Sol, assim são os elétrons ao redor do núcleo, tá bom? Que é chamada essa região que fica os elétrons de eletrosfera, tá bom? Que nós vamos conhecer ali que tem várias, essa eletrosfera tem várias camadas com o passar das aulas. Hoje não, hoje nós vamos nos atentar à tabela periódica, nós vamos conhecer os elementos químicos, tá bom? E essas partículas têm massa, então, assim, os nêutrons têm, apesar de os elétrons ocuparem a maior parte do átomo, mas a massa maior são dos nêutrons, fica lá dentro do núcleo. Então, no núcleo pequenininho, a eletrosfera é uma região bem maior e ocupa bem mais espaço, mas tem menos peso que os nêutrons, tá bom? Então, são essas três partículas que compõem o átomo. E esses átomos, eles começam a se aglomerar, a se ligar um ao outro. E assim eles vão formando elementos químicos. Nós temos, por exemplo, de elementos químicos, nós temos o hidrogênio, que tem aí um átomo, apenas um átomo. Nós temos o oxigênio, que tem 8 átomos.
Nós temos o ouro, alumínio e assim por diante. Nós temos 118 elementos químicos na tabela periódica, 118 elementos químicos, tá bom? Que foram encontrados, não todos ao mesmo tempo, mas foi um longo processo até que a gente tivesse hoje essa tabela periódica, assim, nessa organização. Então, com o passar dos anos, um elemento era encontrado, então era acrescentado. E assim ainda é, conforme os elementos eles vão sendo encontrados, eles vão sendo encaixados na tabela periódica, de acordo aí com as semelhanças, e aí vão sendo agrupados e organizados. Então, tabela periódica. Existem semelhanças entre os elementos assim distribuídos. O que é? Para que serve? Qual é o critério atual de ordenação dos elementos? O critério de ordenação dos elementos foi sempre este? Essa tabela periódica ela está organizada de acordo com o número atômico, de forma crescente. Então, do 1 até a gente chegar aí ao último. Então, assim, o hidrogênio que tem um átomo, então ele ocupa o primeiro lugar aqui, ó, tá vendo? Na tabela periódica, ó, o hidrogênio aqui, ó, tem um átomo, então ele ocupa o primeiro lugar. Quem tem 2 átomos, o L aqui, ocupa o segundo lugar. Quem tem 3, o terceiro. Quem tem 4, ocupa o quarto lugar. E assim vai, de acordo com o número atômico. Mas nem sempre foi assim, né? Ele era organizado anteriormente de acordo com o número de massa que esses elementos tinham e assim eles eram organizados. Hoje não, eles são organizados de acordo com o número atômico. Esse númerozinho aqui que fica à esquerda aí logo no topo, tá bom? Então, são dessa forma que eles são organizados, tá bom? Por que é chamado tabela periódica? Porque os elementos, eles têm uma periodicidade, eles têm semelhanças entre si, tá? Então, a gente diz que eles são periódicos, eles têm semelhanças e eles são agrupados conforme essas semelhanças aí, né? Mas também há critérios para que seja organizado e para que a gente consiga entender melhor, tá bom? Nós temos aqui a tabela periódica em que ela está distribuída aqui em períodos e grupos. Então, aqui a gente tem, ó, 7 períodos na tabela periódica, ó. Tá vendo aqui, ó, começando pelo hidrogênio aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 que são linhas horizontais, assim, ó, linhas horizontais dessa forma. Então, eles são organizados. E nós temos aí, ó, 18 grupos que são aí na vertical. Tá vendo aqui, ó, começando aí, ó, até aqui, ó, onde a gente tem o L, são 18. 18 famílias, 18 grupos aí na tabela periódica, tá bom? Então, linhas é na horizontal, eu tenho 7. E nós temos aí colunas que são verticais, eu tenho 18. Então, aí, ó, como está dividido a tabela periódica? Em 18, em 7 períodos e 18 grupos. E a gente pode chamar esse período, a gente pode dizer que tem 7 períodos, 7 linhas, tá bom? Podemos utilizar esses termos, ou séries também. E a gente pode aqui utilizar o termo grupos, colunas e famílias. Então, eu posso dizer que tem 18 famílias, ou 18 grupos, ou 18 colunas, tá bom? Nós também temos aqui, ó, essa organização aqui da tabela periódica. Vocês podem ver cada quadrinho aqui, aqui tem o exemplo carbono, tá? Mas todos esses seguem esse mesmo padrão aqui, que é de acordo com a estrutura aqui da tabela periódica. Então, nós temos aqui o C, tá vendo o C, que é o símbolo do elemento químico. Então, o símbolo químico é C. Então, toda vez que eu vejo lá em ciência C, ele está se referindo ao carbono, tá? Carbono é o nome. Abaixo aqui no carbono,
nós temos outras informações que não são tão usadas, mas são importantes, né? Que vai ter aí, vai ter o número de magnetismo, positivo, negativo, enfim, são informaçõezinhas básicas que vão conter. Nós temos aqui à esquerda de vocês, no topo, o número 6. Esse número 6 aqui é o número atômico, então ele vai variar esse número de acordo com o elemento que estivermos consultando. E aqui a gente tem do lado direito a massa atômica. Em algumas tabelas periódicas, esse número de massa pode aparecer embaixo, tá bom? Nem sempre vai estar aqui em cima, mas pode aparecer embaixo. Então, o carbono, ele tem 6 de número atômico e tem 12 de massa atômica. Gente, ó, por que eu falo 12 de massa atômica e não 12,01? Porque a gente arredonda. Então, se é 12,1, 12,2, 12,3, a gente arredonda. E a gente diz aí só 12, tá bom? Assim como quando tem assim, tivesse 12,7, 12,8, 12,9, a gente arredondaria para 13, tá bom? Então, a gente tem essa regrinha aí do arredondar, perdoe-me. Então, essa aqui é aqui é a visão da tabela periódica, que era assim antes, bem longa, tá vendo? Completamente diferente dessa aqui, se vocês analisarem. Muito longa. E que tinha aqui, ó, tá vendo que tem essa parte aqui, essas séries dos lactanídeos e dos actanídeos, que agora estão aqui embaixo, ó. Faz parte de um único elemento, mas que são séries. E eles vieram aqui, ó, para baixo, tá bom? Foi retirado daqui, que se tornou muito longa, e foi colocado aqui, ó, embaixo. Então, essa parte aqui, ó, é essa aqui, tá bom? São as séries dos lactanídeos e dos actanídeos, tá bom? Aqui, ó, tá vendo? Lactanídeos, que seria aqui, e os actanídeos, que seria aqui, tá bom? Então, quando vocês forem olhar aqui, ó, na tabela periódica, eu vou falar aqui quantos períodos tem, vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai contar aqui 8, 9? Não, porque esses dois aqui fazem parte desses elementos aqui, desses são séries. Então, eles entram aqui, como são grandes, colocou aqui embaixo, mas fazem parte aqui. Tá vendo? Só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São aí 7 linhas, tá bom? Então, uma linha, duas linhas, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Então, era organizado dessa forma, mas agora a gente tem aí esse novo formato. Para vocês entenderem melhor aqui, ó, tá vendo? Então, aqui são os grupos, que nós temos 18 grupos, tá vendo? Indicando tá pintadinho de rosa aí, mostrando que são linhas verticais. Vocês vão fazer essa contagem. E o período, tá vendo que tem uma faixinha aí como exemplo verde, que vocês vão ver que são linhas horizontais. Dessa forma que vocês vão fazer a contagem. Então, quando eu disser assim, me diga o elemento químico que está no primeiro período na família 5. Então, vocês vão aqui, ó, consultar. Então, vai não, perdoe-me. Que vamos dizer assim, que está no período 5 na família 7. Então, seria esse elemento aqui. Se eu dissesse, me diga um elemento químico, deixa eu olhar aqui na tabela aqui para vocês ver melhor. Então, se eu dissesse assim para vocês, me diga um elemento químico que está no segundo período e no oitavo grupo. Então, vocês vão lá. Segundo é nessa linha aqui. Então, vocês vão ter que seguir essa linha. Então, tá nessa linha aqui. Nessa linha, oitavo. Oitavo, então, seria o ferro. Perdão. Vamos a outro elemento. Primeiro período. Grupo 18, seria o L. Um outro. Vamos dizer aí no segundo período. Na família 16, seria o
oxigênio. E assim nós vamos encontrando esses elementos. Nós temos aqui os grandes conjuntos, os grupos dos elementos, conforme eles estão ali organizados, que eles são organizados de acordo aí com as suas características, suas semelhanças, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, os elementos, nós temos o hidrogênio, que ele não pertence a nenhum desses grupos, ele é isolado, ele é sozinho na tabela periódica, tá bom? Ele não é metal, ele não é ametal, ele não é semimetal, ele não é um gás nobre, ele é somente o hidrogênio. Então, por não ter outras características, ele não fica junto com os outros. Nós temos aqui os metais, tá vendo? Toda essa parte cinza aqui são metais, elementos aí que tem muita condutibilidade, né? A gente consegue passar energia, consegue conduzir energia térmica e elétrica. São elementos que tilindam, então assim, quando a gente toca um metal no outro, vai reproduzir um som. Aí se a gente bater uma colher na panela, faz um barulho, o sino faz um barulho. Então eles tilindam. Esses metais, eles podem ser aquecidos, né? Eles são condutores elétricos e térmicos, conduzem energia e também ali a gente, se a gente pegar, colocar uma ponta de um metal no fogo e segurar uma outra ponta, vai aquecer, tá bom? Uma outra característica dos metais, eles têm brilho, né? Os metais, a gente vê assim o alumínio, né? Tem um brilho. Nós temos os semimetais, têm propriedades semelhantes, mas não tem tanto brilho, não são tão bons condutores. Nós somos os ametais, eles não tilindam, eles não tilindam, eles não conduzem energia, não tem brilho, a gente pode citar aí, por exemplo, a madeira, né? E nós temos os gases nobres aí, tem os conjuntos dos gases, por exemplo, o oxigênio, né? Entre outros, perdão. Aqui, para entendermos um pouquinho melhor, aí a organização, ó, os períodos, indicando aí como vocês vão fazer a contagem dos períodos, tá vendo? O primeiro período é muito curto. O primeiro período é muito curto, com apenas 2 elementos. O segundo e o terceiro são curtos, com 8 elementos cada um. O quarto e o quinto período são longos, com 18 elementos cada um. E o sexto e o sétimo são os extra longos, com 32 elementos cada um. E nós temos os grupos aí, que são 18, tá vendo aí descendo com a setinha aí, ó. Vocês vão fazer a contagem assim, ó, descendo de cima para baixo. Colunas são linhas verticais que vocês vão fazer para estar fazendo essa contagem. Então, a gente vai ter o grupo 1, que a gente tem ali os metais alcalinos, a gente tem o grupo 2, a gente vai ter os metais alcalinos terrosos, a gente tem o 17, que a gente vai ter os halogênios, e os 18, que a gente vai ter ali, ó, os gases nobres, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, tá vendo o 1 e o 2. 1 e o 2, aqui na tabela periódica. O grupo 1 e o 2 são colocados no lado esquerdo da tabela. E contém metais reativos, então os que reagem aí, que tem uma reação, são colocados ali, ó, juntinhos, né? Que eu já falei para vocês que são de acordo com as semelhanças, e assim eles vão sendo agrupados. Metais de transição, que nós vamos entender um pouquinho mais na próxima aula, que são esses grupos. Hoje a gente vai ver sua organização. Metais de transição, que é o bloco central da tabela, que é essa parte que fica aqui, ó. Tá vendo? Essa parte. O bloco central da tabela periódica contém metais menos reativos que nós utilizamos em diversas situações. E nós temos a parte laranja aqui, o carbono, tá vendo? O grupo 14, o azoto e o fósforo, o grupo 15, o oxigênio, o enxofre e o selênio, o grupo 16, e os elementos dos grupos 17 e 18, que são não metais.
Vamos lá. Então, aqui são a forma como vocês vão estar pesquisando, tá bom? Fazendo a consulta na tabela periódica. Então, aqui, ó, foram colocados aqui, ó, elementos com o mesmo período e mesmo número de energia, tá bom? Então, vamos lá. O lítio, então vamos procurar aqui, ó, o lítio, tá vendo? O lítio que ele fica aqui, ó, no período 2. Então, nesse período 2, a gente tem o lítio, a gente tem aqui, tá vendo, ó? Todos esses elementos, se eu consigo, ó, seguindo essa linha aqui, ó, pertence a esse período. Então, tá vendo? Eu usando esses símbolos aí, Li, Be, B, bório, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, Ne. Todos esses aí pertencem ao mesmo período. Todos esses aí, mesmo período, tá bom? Assim como a gente tem aqui, ó, o sódio, magnésio, alumínio, enfim, fósforo, enxofre, cloro. Então, eles vão ter o mesmo período. Então, se eu perguntar para vocês aí, ó, qual elemento químico que está no segundo período, se eu perguntar para vocês, no segundo período na primeira família, então vocês vão lá, período, não é? Conta linhas horizontais, então vocês vão, ó, na linha horizontal tá o hidrogênio, então não é, na família, na segundo, aí a gente tem o lítio, e fica no primeiro grupo descendo de cima para baixo, então descendo de cima para baixo, então, como a gente tá falando do segundo período, então da esquerda para a direita, então a gente tem um lítio aí, o elemento químico, tá bom? O oxigênio, professora, o oxigênio fica em que lugar na tabela periódica? O oxigênio fica no segundo período e na família 16. Vocês vão encontrar aí o oxigênio. Aqui é o mesmo grupo, são elementos que vocês vão encontrar no mesmo grupo. Então, no mesmo grupo, por exemplo, no grupo 1, quais são os elementos que vocês vão encontrar no grupo 1? No grupo 2, ó, no grupo 1 aqui vocês vão encontrar, tá vendo? O H, hidrogênio, lítio, o sódio, o cálcio. Tá vendo? São de cima para baixo, descendo aí, ó. Esse é o grupo, então vocês vão encontrar. Se eu perguntar para vocês quais os elementos químicos que estão no grupo 1, então vocês vão olhando de cima para baixo. Hidrogênio, lítio, sódio, cálcio, e assim vocês vão descendo. Se eu perguntar para vocês quais os elementos químicos que estão no período 4, então vocês já vão seguindo, ó, da esquerda para a direita. Então, segue em linha reta aí, ó, e vocês vão, ó, tá vendo? K, Ca. Então, vocês vão potássio, cálcio, Sc, Ti, V. Professora, eu preciso aprender o nome do elemento químico? Não. Para isso que a gente tem a tabela periódica, tá bom? Eu não memorizei ainda todos os elementos químicos olhando apenas o símbolo, mas quando eu sei o símbolo, eu posso consultar a tabela periódica e lá me informa o nome, lá me informa o número atômico, o número de massa, enfim, lá tem todas as informações que eu preciso saber, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O número atômico, né? A gente já viu que o átomo ele tem 3 partículas: prótons, nêutrons e elétrons. E o número atômico, ele é igual, o número atômico ele é igual ao número de prótons e de elétrons. Então, quando eu acho na tabela periódica, vamos voltar aqui. Quando eu acho na tabela periódica o elemento químico, por exemplo, o hidrogênio aqui. Então, eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem aqui, ó, de número atômico, ele tem o 1. O 1. Quanto eu tenho de prótons? 1. Quanto eu tenho de elétrons? 1. Porque é igual, tá bom? É igual.
Então, o número de prótons e de elétrons é igual ao número atômico. Eu achei o número atômico, eu sei, então, o número de prótons e o número de elétrons, tá bom? Ah, professora, e os nêutrons? Os nêutrons, pronto, a gente tem o número de nêutrons, só que o número de nêutrons nós não vamos encontrar aqui na tabela periódica. A gente tem que fazer uma continha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de massa e diminuir pelo número atômico. É isso que eu vou fazer. Ah, um outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui. Carbono, por exemplo. Carbono aqui, que eu tenho aqui, tá vendo? O número atômico eu tenho 6. E o número de massa atômica eu tenho 12. Então, qual é o número? Se eu perguntar pra vocês, qual é o número atômico? 6. Quanto eu tenho de prótons? 6. Quanto eu tenho de elétrons? 6. Quanto eu tenho de massa atômica? Eu tenho 12. Como eu vou saber o número de nêutrons? Eu vou diminuir. 12 menos 6, 6. Então, quanto eu vou ter de nêutrons? 6. Tá bom? E assim a gente vai aprendendo a se achar aqui na tabela periódica, tá bom? Segue a atividade aqui para vocês. Vocês podem tirar o print, tá? Aqui, ó. Vou deixar aí, ó, para vocês tirarem o print, tá bom? Tirem um print e respondam a atividade, tá bom? Beijo, meus amores. E é isso. Até breve. Qualquer dúvida, tirei o print também, estarei enviando para vocês juntamente com a atividade. Beijinho e até a próxima aula.